Boa noite. Boa noite. Deus abençoe você. Muito bom estar aqui mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande poder visitá-los, sabendo que a igreja de Alphaville, o Carlos falou que é igreja irmã, né? Hoje é, mas é filha, né? Porque eu ainda não estava aqui, mas pelo menos o começo da igreja, tudo aconteceu com as pessoas que eram daqui e que hoje estão lá em Alphaville. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação e realmente a gente, eu não sei se dá para ver aí, vocês estão conseguindo enxergar, e o meu óculos está um pouco defasado. Aí? Tá. Vou ficar aqui, né? Tá ótimo. Estava vendo esses dias no Facebook e um pai postou isso aqui lá no Facebook, né? Tinha outras coisas aqui que eu tirei, né? Mas tinha algumas outras regras aqui, mas eu não sei se isso é apenas uma brincadeira do pai ou se de fato isso demonstra, né, uma certa verdade. Dicas para quem pretende namorar com minha filha. Regras para namorar minha filha. Arrume um emprego. Entenda que eu não gosto de você. Jamais venha à minha casa com a cueca para fora das calças. E não use brinco ou piercing ou coisa do tipo, né? E aí tem uma sequência. Eu achei interessante isso porque talvez a filha que esteja namorando, como é que ela vai se sentir quando for apresentar o namorado para o pai, né? Ou dizer para o namorado, olha, você vai lá em casa, mas fica sabendo que o meu pai é uma fera. O caso é o seguinte, durante algum tempo já, eu tenho trabalhado num tema que fala sobre conflitos. E esse tema tem tomado conta da minha reflexão ultimamente. Deus tem trazido esse tema na minha vida porque nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Nós vivemos num mundo repleto de conflitos. É só você abrir o jornal, é só você assistir um noticiário, é só você sair na rua que você fica sabendo dos conflitos que acontecem diariamente na nossa vida, no nosso mundo. E conflito parece que é inerente à existência humana. Alguém já escreveu o seguinte: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali há conflito. Não é? Às vezes se tiver um sozinho já tem conflito. Porque a gente tem conflito com a gente mesmo. A gente tem conflito com o outro. A gente tem conflito na família. A gente tem conflito no trabalho. A gente tem conflito nos negócios. A gente tem conflito no governo. A gente tem conflito no planeta. Se você tem acompanhado um pouco os noticiários essa semana, é impressionante a foto que tem numa revista, a revista dessa semana, lá da Síria, em que se suspeita de que houve uso de bomba de gás, né? Pelo menos na foto você vê o chão forrado de crianças de 9, 10, 8 anos. Elas estão mortas e não há nenhum ferimento. Há uma grande suspeita de que morreram porque houve um uso de gás
Né? E aí você entende como é que se resolve o conflito. Como é que se trabalha dentro de um conflito. Então, o nosso tema hoje é o cristão pacificador, resolvendo conflitos de forma bíblica. Esse tem sido um desafio. Enquanto eu estava trabalhando esse tema, eu de vez em quando mostrava os slides para a Fátima, mostrava os slides para o João Marcos, e a gente conversava um pouquinho sobre isso, e eu mesmo me perguntava, como é que eu estou vivendo isso? Como é que eu estou trabalhando esse assunto e esse tema na minha vida? Né? Eu não sei se você está vivendo um momento hoje de conflito. Se existe alguma situação que você está enfrentando, que você está vivendo, que você está inserido dentro de uma situação conflituosa. E como é que a gente lida com isso? Antes de mais nada, deixa eu dizer para você o seguinte: conflito é um tema abrangente, muito abrangente. Então nós não vamos esgotar o assunto hoje. A minha proposta também não é entrar em alguns detalhes sobre conflito. Porque conflito tem várias vertentes, vários caminhos que você pode seguir para falar de conflito. O que eu queria trazer para vocês hoje é um panorama do que a Bíblia fala a respeito de solucionar conflitos. Então eu diria para você que nós não vamos entrar na floresta, nós não vamos ver árvore por árvore, mas nós vamos fazer um voo panorâmico sobre a floresta e a gente vai olhar a floresta de cima, tá bom? Eu já quero explicar isso para você não sair daqui com conflito comigo. Poxa, eu fui lá e estava esperando uma coisa e não foi aquilo que eu queria. Então, antes de mais nada, a gente vai esclarecer isso, tá bom? O que eu quero lançar para você hoje é uma visão panorâmica do que a Bíblia fala sobre conflito e como a gente pode iniciar ou começar um processo de pacificação. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Definição de conflito. É bom a gente já definir porque a gente está falando sobre conflito. O que é conflito? Geralmente, eu gosto dessa definição porque ela é bem básica. E porque ela é básica, ela abrange, né? Conflito é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou os desejos de alguém. Conflito, certo? É uma diferença de opinião. Você tem uma opinião, a pessoa tem uma outra opinião. E ali é bem provável que surja um conflito. Conflito é quando você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro jeito, e você quer que a outra pessoa pense do seu jeito. E aquela pessoa quer que você pense do jeito dela, ou tenha a opinião dela. Né? Então, geralmente, você tem aí um conflito, ou um propósito que frustra metas. É alguma maneira, alguma forma de frustração. Quando você tem um desejo, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo e alguém entra e frustra. É frustrante. É frustrante, não é? Você sai de casa sabendo que você tem um compromisso com uma pessoa, com um cliente importante. E aí você vai para a garagem para pegar o carro está com o pneu furado. Fala, meu Deus. Já começa assim. Aí você tem algumas opções. Ou você troca o pneu do carro e vai demorar e vai se atrasar. Ou você volta para casa e diz, amor, você pode me dar uma carona? E ela fala, não, a minha agenda já está. Agora de manhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Alguém vai sair frustrado. Você tem conflitos. Conflito é quando você está vindo para a igreja e você quer chegar no horário do culto, você já saiu em cima da hora, porque você ficou assistindo o futebol, e aí já tem um conflito. Eu assisto o futebol e eu vou para a igreja. Né? Aí você assiste o futebol e sai para ir para a igreja. E aí tem aquele senhorzinho com o carro na frente, bem tranquilo, passeando num domingão à tarde, e você querendo chegar na igreja, e aí o conflito, porque ele está frustrando o seu propósito de chegar no horário. A gente tem conflitos.
Conflito eu não preciso explicar porque você sabe muito bem o que é um conflito. Mas geralmente é alguma frustração de um desejo, de uma meta ou uma opinião. O conflito não é necessariamente uma consequência do pecado, embora, isso é importante, certamente costume ser uma ocasião para que o pecado aconteça. Nem todo conflito é ocasionado por causa do pecado, mas geralmente, aonde existe conflito, é muito provável que o pecado aconteça. Então, eu diria para você que conflito é um ambiente ou um solo fértil para o pecado brotar e germinar. É a amargura, é o rancor, é o ódio, é a raiva, é falar coisas que não devia. Então, é muito importante a gente entender como é que a Bíblia trata desse assunto, porque é um assunto muito importante. Estou nas tuas mãos, hein, Cláudio? Vamos lá. Se você sentir o desejo de ser arrebatado, aí segura, né? Ocasiões de conflitos. Geralmente, você vai encontrar conflitos onde existe abuso de autoridade. Pessoas que a gente poderia considerar aqui falta de prestação de conta. Gente que acha assim, quem manda na minha vida sou eu, não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça. Aí você pode ter certeza que vai existir conflito. É o adolescente que acha que tem que fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E é o pai que diz que não, que aqui você faz do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. E aí você tem um conflito, né? Promoção contínua dos interesses próprios. É aquela busca contínua nossa de que é o meu desejo, a minha vontade, meus propósitos, os meus objetivos que devem prevalecer. E aí você fala assim, a mulher quer ir para a praia e o marido quer ir para o sítio. Aí você tem que ver quais são os interesses que vão prevalecer. Da família, o meu, o da igreja, de quem que é os interesses. Ou impedir a promoção dos interesses dos outros. Isso você vê muito em empresas, né? Alguém começa a se destacar e vai o outro lá e já puxa o tapete e não deixa o outro crescer. Muitas vezes você vai acontecer isso dentro da família ou às vezes dentro da igreja. Eu me lembro, por exemplo, que eu tinha meus 21, 22 anos, era líder de jovens na igreja. E um dia eu dei um estudo bíblico no sábado para os jovens. E tinha um diácono da igreja que ficou lá no estudo bíblico. No domingo, no culto de domingo, o pastor da igreja chamou aquele diácono para ler um texto da Bíblia, porque na igreja, antes de começar o culto, se fazia um devocional. E ele sempre chamava um diácono para fazer esse devocional. E o diácono subiu no culto e disse assim: irmãos, eu estou maravilhado, estou contente, porque ontem eu vim aqui no culto dos jovens e o irmão Marcos trouxe uma mensagem, um ensino bíblico, que foi muito impactante, muito... Quando ele começou a falar isso, eu comecei a me encolher no banco, porque eu sabia que vinha chuva. E não deu outro. Acabou o culto, o pastor me chamou e disse: escuta aqui, como é que é esse negócio de você ficar falando? Você não é mais líder dos jovens. Me tirou. Impedir a promoção do outro. Quando o outro começa a se sobressair, eu começo a me incomodar. Aí vai entrar conflito. Punição rápida sem reflexão. Pais e mães, antes de você aplicar qualquer punição ou de falar alguma coisa, pense antes, para não ter conflitos, né? O contrário também acontece, e é campo para você ter conflito, que é a omissão de autoridade. Se por um lado você tem o abuso, do outro lado você tem a omissão. Ninguém decide nada, tudo é indeciso, ninguém diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, ninguém define responsabilidade. Você diz: é responsabilidade de quem fazer isso? Aí o outro vai lá e faz. Aí alguém fala: mas não era para você fazer. Mas quem falou que não era para eu fazer? Né?
Então essas indefinições, ou ninguém toma a decisão para fazer alguma coisa e alguém vai e faz errado, ou faz daquele jeito, isso também acontece muito e é campo para conflito. Vamos lá, Gabriel. Vou correr um pouquinho aqui que depois a gente vai parar. Outro campo de conflito é a criação de barreiras. É substituição dos preceitos essenciais do Evangelho por preferências pessoais. Julgar o outro pelas minhas preferências. Ao invés de tratar o outro com amor, ao invés de tratar o outro com paciência, eu começo a julgar o outro e colocar rótulos no outro. E quando eu rotulo o outro, eu começo a ter conflito, porque ele fica antipático. E você já passou por uma experiência assim, de alguém dizer assim: olha, pastor, fulano de tal, toma cuidado. E aí você vai conversar com fulano de tal e não é nada daquilo. Você falou, mas eu já vim aqui com o pé meio para trás. Por quê? Porque existe essa questão do preconceito. Ah, fulano é assim, fulano é assado, fulano é assado. Porque eu começo a rotular, eu começo a julgar e eu começo a ficar antipático e aí gera todo um conflito. Qualquer coisinha que o outro fizer já é um motivo de ficar indignado. Bom, aí tem um texto de Jesus bem interessante. Você já leu isso aí na Bíblia? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está falando aqui de preconceito. Eu não vejo os meus problemas, mas eu fico vendo o problema do outro. E você já imaginou uma pessoa com uma trave no olho, querendo tirar o cisco? Você já deixou alguém mexer no seu... Espera um pouquinho que eu vou tirar aqui, viu, irmão? Vou tirar o cisquinho que está aqui. E ele com aquele baita daquele tronco, né? É isso que Jesus está dizendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como a gente vê o outro. Muito bem. O que a gente precisa quando a gente fala de conflito? Primeiro, é preciso enxergar as coisas como realmente são. É preciso entender que conflito é desgastante. Conflito é algo que traz prejuízo. Conflito é algo que pode inclusive trazer problemas de saúde. Então é bom que a gente busque a paz e que a gente viva em paz e que a gente peça para Deus nos ajudar a viver em paz. Então a primeira coisa, a gente tem que enxergar que conflito não é uma coisa boa e não podemos conviver com isso. É preciso falar de forma clara e aberta sobre as lutas internas contra o pecado. Uma outra coisa que é complicado quando você fala de conflito e para resolver conflitos é que geralmente a gente não fala que a gente vive o conflito dentro de nós. Eu posso dizer isso, eu falo como pastor. Muitas vezes os membros da igreja pensam que pastor é uma pessoa que não tem conflito, ou que não tem dificuldade. E as pessoas acham que porque elas têm, elas são crentes de segunda categoria. E nós temos que ter um ambiente na igreja em que a gente possa falar das nossas dúvidas, das nossas dificuldades e daquilo que a gente está passando. E é interessante que a Bíblia vai falar sobre isso. É preciso o quê? Confessar nossos pecados uns aos outros sem medo de condenação. Tem um texto de Tiago que fala isso: confessar pecados uns aos outros. Eu te pergunto, você é uma pessoa que tem liberdade de confessar os seus pecados para outra pessoa? A não ser que essa pessoa esteja lá num gabinetezinho, fechadinho, né? E você vai lá e diz: olha, eu quero confessar.
Mas por que a Bíblia diz que a gente tem que confessar pecado um para o outro? Quando eu li esse texto, eu falo para vocês, eu acho que não devia estar na Bíblia esse texto. Porque é complicado isso. Não é? O que tem a pessoa a ver com o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo? Mas a igreja, conforme Jesus pensa, a igreja tem que ser um ambiente, queridos, em que nós temos que ter a liberdade de poder contar para o outro a dificuldade que está passando, que está vivendo. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que na igreja dele, uma igreja lá em Brasília, as mulheres fazem um chá das mulheres. Eu vou contar esse exemplo, não é porque é mulher e nem porque é o chá das mulheres, não é porque foi o que ele contou. Podia ser o futebol dos homens, tá certo? E aí, terminava o chá, ele gastava um tempo enorme para poder se reunir com as mulheres, porque tinha muito conflito. Porque elas iam colocar o chá. Ah, tem que ser chá desse. Não, eu prefiro chá daquele. Não, chá assim. Ah, a mesa tem que ficar aqui. Não, a mesa tem que ficar aqui. Não, a toalha é assim. Não, o vaso é assim. Então existia um certo conflito. E aí os presbíteros se reuniram e disseram, pastor, sempre que tem um chá, depois o senhor tem um trabalhão para conversar com essas pessoas. A gente resolveu fazer o seguinte, a gente resolveu contratar um buffet. A gente contrata um buffet, o buffet vem aqui, monta tudo, faz tudo, vai embora. Olha que maravilha, pastor, não tem mais conflito. Aí ele disse assim, e eu? Como é que fico? Conflito é minha matéria-prima. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque é através do conflito que Deus trabalha na nossa vida. Porque aí ele tem que sentar com a pessoa e dizer assim, irmão, você tem que perdoar o fulano. Ah, pastor, você tem que ser mais paciente com a situação. Esse é o trabalho de Deus. E ele disse uma coisa interessante, que eu nunca esqueci. Ele disse assim, quanto mais funcional for uma igreja, mais doente ela é. Ou seja, quanto mais perfeita, quanto mais redondinha for uma igreja, quando você achar uma igreja que não tem conflito, não tem problema, é doente. Porque as pessoas estão sofrendo caladas. Se você chegar num casamento, quando eu converso com um casal e diz assim, pastor, outro dia a gente convidou um casal para o encontro de casais. Eu disse assim, pastor, eu agradeço a oportunidade, do fundo do coração, mas eu e minha esposa não precisamos. Nós não temos problema. Jesus, é melhor você nem ir. Porque vai que você descobre que você tem um problema, aí vai ter uma crise também. Tem gente que é assim, acha que não tem problema. Qual é o ser humano que não tem problema? Qual é o ser humano que não passa por conflito? E por que dentro da igreja a gente não pode falar sobre isso? E ser sincero sobre isso. E abrir o coração para falar sobre isso. Então, é importante a gente enxergar com clareza o que a Bíblia fala. Bom, pode passar, ó, algumas respostas com relação ao conflito. Eu estava vendo isso aqui, eu tirei isso aqui de um livro. O nome do livro é O Pastor Pacificador. É muito interessante o gráfico que ele tem lá e as coisas que ele fala sobre isso. Eu fiquei olhando para isso e eu espero que você se localize aqui, aonde que você está, onde você está nesse gráfico. Eu me localizo mais aqui, ó, pela minha personalidade. Quando tem um conflito, geralmente eu fujo. Eu não gosto de conflito. Eu não gosto. Eu prefiro, como tem gente que diz assim, pastor, eu dou 1 quilo de ouro para não entrar num conflito. Mas eu dou 2 quilos para não sair dele. Você já viu assim? Olha, eu faço de tudo para não entrar numa briga. Mas também se eu entrar, ninguém me tira. Eu não sou assim, mas eu costumo ir para esse lado aqui, ó, o lado da fuga. Vai lá, Gal. Tem o outro lado, que é o lado do ataque.
Tem gente que não leva desaforo para casa. Conflito, a gente já resolve agora, vamos lá. Né? E tem ali, né, a pacificação, que é o que a gente vai ver que é a solução bíblica. Dentro da fuga, nós vamos falar de três tipos de fuga. E vamos falar de 3 tipos de ataque. Tá bom? E depois a gente vai falar sobre pacificação. Vamos ver de que lado do pêndulo você está. Tá bom? Então vamos lá. Fuga. Alguns tipos de fuga: negação, fuga e suicídio. Isso é fuga do problema. Isso é fuga do conflito. Né? Vamos lá. Negação. A pessoa finge que não tem problema nenhum. Fingir que o conflito não existe ao invés de encará-lo. Imagina, irmão, isso é coisa da sua cabeça. Não, está tudo bem. Está tudo ótimo. Está com alguma dificuldade? Não. Olha, eu acho que o fulano está chateado com vagina. Isso não. A gente nega o conflito. Né? Eu posso falar um pouquinho de mim. Na minha casa, geralmente a filosofia era essa: dá tempo ao tempo que o tempo resolve. Né? Deixa passar. Deixa depois. Nada melhor do que o tempo para tratar das coisas. Isso é mentira. Né? Mas é essa questão de negar o problema. Qual que é o outro? Fuga. Eu aceito o conflito, mas evito resolver. Eu fujo da pessoa ou da igreja. Né? Então eu até sei que tem conflito, mas eu não dou os passos necessários para resolver o conflito. Então é aquela coisa assim, quando alguém tem um conflito com outro, tempo atrás, faz tempo já isso, estava conversando com uma pessoa e disse assim para ela não é da Igreja Aliança, é de uma outra igreja. E eu disse assim: como é que está a igreja? Ah, está indo, está mais ou menos, trocou agora o pastor, a gente é um pastor novo. E aí eu falei: e aí? E aí tem o pessoal que gosta e o pessoal que não gosta. Eu falei: e aí? Não, aí assim, a igreja dividiu. Como dividiu? Não, quem gosta do pastor senta do lado direito, quem não gosta senta do lado esquerdo. Falei: você está brincando, né? Ele falou: não, é isso mesmo. E é assim, quem é do lado do pastor não fala com quem é contra. Falei: como é que vocês servem a ceia? Como é que vocês fazem? Não se conversa? Não... Gente, dentro da igreja. Aí, é isso aqui, né? Tem problema, mas não resolve. Então assim, lá vem o fulano, melhor eu... Né? Ele vai por lá, eu venho por aqui. Ele senta aqui, eu sento lá. Ele senta lá, eu sento aqui. A gente não se fala muito. Isso não é resolver conflito. Né? Qual é o outro? E aqui tem o extremo da fuga, que é o suicídio. Esses dias, no ano passado, uma senhora, uma advogada, subiu no hotel, lá no hotel que fica no centro de Alphaville, e pulou do 17º andar, porque o marido estava querendo se separar. E ela estava, na verdade, assim, ela estava com medo que o marido fosse se separar. E chamaram o filho de 17 anos, e o filho pedindo para não pular, e o marido lá embaixo, aquela coisa toda, e ela se jogou. Ou seja, é uma forma de você resolver o conflito. Né? Esse é o extremo. O outro. Você tem o outro extremo, ataque. Agressão, litígio e homicídio. Né? Agressão, ela pode ser física ou pode ser verbal. Né? Pode ser agressão através de ameaças, de intimidação. Isso tudo tem a ver com agressão. Né? Litígio, fofoca, difamação, julgamentos, combates judiciais. É interessante que a Bíblia vai tratar desse assunto. Quando eu entro em litígio com alguém, eu vou denigrir a pessoa, falar mal, atacar a moral da pessoa, atacar aquela pessoa, atacar o que ela faz, com o que ela vive. Isso é uma questão de ataque. E homicídio. E na Bíblia, homicídio nem sempre é você tirar a vida de uma pessoa, mas muitas vezes tem a ver com raiva, com ódio.
Jesus falou isso: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, idiota, débil mental, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele está falando de falar. É considerar o outro como alguém que não vale nada. Louco. Você é louco, você não vale nada. Você não tem valor nenhum. É um desprezo total pelo outro. Isso não pode acontecer dentro da família de Deus. Agora, é interessante que você tem respostas de pacificação. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as respostas de pacificação? Tolerar a ofensa, reconciliação e negociação. Isso tem a ver comigo, pessoa. Eu, como pessoa, posso tolerar a ofensa, posso buscar a reconciliação ou posso negociar. Tá bom? Vocês estão comigo aí? Estão me acompanhando? Ok. Não está sendo muito eloquente, mas espero que você, tolerar a ofensa. Ele não nega que existe um conflito, ele não nega e não foge, mas o que a pessoa faz? Ela deliberadamente perdoa o outro. Sabe? Você está saindo do elevador com seu material de apresentação e vem uma pessoa, esbarra em você, derruba tudo, aquele monte de papel que você colocou na ordem certinha, e você tem vontade de esganar a pessoa. Mas deliberadamente você perdoa e diz: tudo bem, não é por causa disso que a gente vai ficar inimigo. Você recolhe tudo e vai fazer o que você tem que fazer. Então isso é tolerar a ofensa do outro. Ele fez algo que me ofendeu, mas porque eu sou um cristão e porque eu amo a Deus, eu suporto aquela ofensa e eu deliberadamente perdoo. Irmão, fica em paz. Está tudo resolvido entre nós. Amém? Reconciliação. Eu vou até a pessoa e vou confrontar a pessoa. Discussão do conflito visando a reconciliação. Aí nesse caso, eu acho que eu tenho que chegar na pessoa e dizer: olha, aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquele gesto, foi uma ofensa muito grande. E eu queria acertar isso com você. Então a gente conversa, a gente discute o assunto e a gente se reconcilia. Isso é entre casais. Quando a sua esposa diz assim: vamos discutir a relação? Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Olha, você fez isso, você falou isso, eu acho que isso não devia ser assim, a gente negocia, conversa. Outra coisa, negociação. Resolve as questões concretas, objetivas e mensuráveis do conflito. É aquela coisa assim: a filha quer sair e a festa vai até as 2 da manhã. E você fala: eu quero você em casa às 10. Pô, pai, 10? 10 não dá. A festa vai até as 2 da manhã. Aí você vai negociar. Tá bom, vai. Nem 10, nem as 2. Meia-noite, tá bom? Tá bom. Sabe aquele cara que fala: tá bom para você? Tá bom para você? Tanto bom para ambas as partes, não é? Então é a negociação. Você resolveu objetivamente o conflito. Como é que a gente faz isso? Tem que negociar. Qual é a saia que a menina vai pôr? Ah, pai, tem que ser aqui. Não, tem que ser aqui. Não, tem que ser aqui. Não, então aqui tá bom. Então é aqui. Estou dando só os exemplos assim, mas isso é negociar. Isso a gente tem que fazer quase todo dia. São as negociações. Isso você resolve o conflito em paz. Ok? Continua aí, Glauco.
Agora, e quando eu, como pessoa, não consigo resolver o conflito? Porque às vezes tem conflito que foge. Aí você tem que ter uma reconciliação assistida, vamos chamar assim, que é uma mediação, arbitragem e disciplina. O que é mediação? As partes pedem ajuda para encontrar uma solução. Olha, eu penso assim, ele pensa assim. A gente já sentou, já conversou, já falou, mas não tem jeito. Ela não abre mão, eu não abro mão. Como que a gente faz? Vamos chamar o pastor. Vamos chamar um conselheiro. Vamos procurar ajuda externa. Talvez alguém de fora, olhando para a situação, pode enxergar coisas que a gente não está enxergando. É bom você procurar ajuda. Né? Então isso é uma mediação. Arbitragem. Aqui já é mais um passo adiante. Uma ou mais pessoas agem como juiz para proferir uma decisão definitiva. Né? Alguém vai dizer assim, olha, você está errado e você está certo. Né? Muitas vezes na igreja isso pode acontecer. Né? É um conflito que ninguém abre mão. Né? E a disciplina. Isso aqui é o que Jesus falou, lembra? Ele disse assim, ó, se o teu irmão pecar contra você, o que você faz? Você vai e procura ele. Fala com ele. Se ele não te ouvir, o que você faz? Você procura uma testemunha, 2 testemunhas, e vai e fala com ele. Ele não te ouviu, o que você faz? Leva para a igreja. A igreja vai falar com ele. Ele não ouviu a igreja, o que você faz? Considera ele como um gentil, como um pagão. Porque ele não entendeu, não compreendeu o que é viver em paz, ou o que é viver de acordo com a vontade de Deus. Então na igreja também existe o que a gente chama de disciplina, faz parte. Não só na igreja, Deus é um Deus que nos educa também. Né? Vamos lá. Então aqui, ó, terminando, no caso da fuga e do ataque, certo? As respostas são mais públicas. Porque se eu ataco alguém, ou se eu fujo da situação, aquela situação vai ficando cada vez mais pública. Mais pessoas vão sendo envolvidas e mais pessoas vão ficando sabendo do problema. Concorda? Se eu tiver uma discussão em público aqui com o Carlos, aí todo mundo fala, nossa, você não sabe o que aconteceu lá. Né? As respostas são mais públicas. Menos controle sobre o resultado. Quanto mais pública for o caso, quanto mais aberta for o conflito, menos controle você tem sobre o resultado do conflito. Certo? O custo é maior, tanto no ataque. Se você tiver que contratar um advogado para entrar com ação, para ver isso, aquilo, vai ficando caro. Na fuga, o foco está sobre mim, eu vou resolver do meu jeito. Ou eu fujo, ou eu nego, ou eu me suicido. No ataque, o foco é o outro. Se eu eliminar o outro, eu elimino o conflito. Então eu vou atacar, eu vou agredir, eu vou entrar em litígio, e se não der, eu mato. Eu elimino o problema. Né? Esse é mais ou menos o que está por trás disso. E na pacificação, respostas mais privadas. Eu vou procurar a pessoa, eu converso com a pessoa, se eu acertei a minha diferença com o Otávio, amém. Ficou entre eu e o Otávio. Já resolveu. O custo, muito menor. Muito menor. O resultado, muito mais controle sobre o resultado. Porque quando eu vou e converso e falo, eu tenho grande chance de resolver o problema ou o conflito. Quanto mais pessoas envolvidas, aí você diz assim, aí você entrou no ano da justiça, e agora? Sei lá, agora o advogado está vendo, será que o juiz vai decidir? Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe. Sabe como é a cabeça de juiz? Né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Menor custo e o foco está entre nós.
Eu e ele, nós temos que acertar as nossas diferenças. Deixa eu ver. E aí eu termino falando de Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa ser pacificador. Nem atacar, nem fugir, mas reconciliar as diferenças. Tá? Tem um videozinho muito interessante. Vamos ver se dá para entrar aí. Laura. Hey, Lord. So how did it go with Kat? Did you talk to her? Oh, well, Lord, not exactly. Did you forgive her? Well, Lord, I mean, I was just thinking, like, why should I forgive her? Because I asked you to. Well, yeah, I know you did, Lord, but why? We shouldn't have to know why, just that I asked you to do it. Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem. Laura, you believe that I know what is best for you and for Kat? Well, yeah, Lord. Then you'll do this. But, Lord... This is no different than when I've asked you to do anything else. Yes, this is, Lord. This is way different. When I asked you to quit your job, you quit. Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it? I'll give you my answer now. But, Lord... Look, Kat's coming by here very soon. She's coming by here. Well, let's go. Now's your chance to talk to her. I want you to forgive Lord, you her. don't understand. It's been like 2 weeks since we've been talking. Oh, it has. We should totally get together this week. Wow, I can't do that. I am so busy. Oh, Yeah. well, how about next week? Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while. Oh, well, is everything okay? Oh, yeah, everything's great. All right. I guess I'll just, see you later then. Bye. Lord, did you hear that attitude? I thought you were going to forgive her. I thought you said we could wait a week, Lord. No, you said that. Oh, okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness? Laura, you need to obey. I want you to forgive Kat. But Lord... Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask. Interessante, né? Por que você me chama de Senhor, se você não faz o que eu peço, ou o que eu mando? Né? Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva de forma que você possa solucionar os conflitos. Existem várias maneiras. A maneira de Deus é a que dá mais certo. Tem menos custo, tem mais controle e você pode resolver conforme a vontade de Deus. Eu termino com esse texto de Romanos 15:33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém? Pai querido, o Senhor é um Deus que promove a paz. O Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para que Ele nos reconciliasse contigo. E constantemente, Pai, o Senhor renova as suas misericórdias. Diariamente o Senhor renova as suas misericórdias. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor nos perdoa de tantos pecados, de tantas ofensas. O Senhor fala conosco. O Senhor envia o Teu Espírito para ministrar no nosso coração. E Pai, nós queremos ser chamados filhos de Deus. E a Tua palavra diz que os filhos de Deus são pacificadores. Nos ajuda, Pai, a viver em paz, dentro do nosso lar, com a nossa família, no nosso casamento, nas nossas atividades, na igreja, fora da igreja. Pai, sempre que depender de nós, que a Tua paz seja estabelecida. Pai, eu peço que o Senhor me ajude
Porque a minha tendência, Pai, é de fugir. Talvez de outros é de atacar. Mas que a gente busque a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua paz permaneça no nosso coração. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.